Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Vamos começar uma sequência de vídeos que vai falar de uma linguagem de programação que talvez você não conheça, que é o V. V é uma linguagem de programação de multipropósito, né? Você consegue fazer muitas coisas com essa linguagem, né? Mas, antes de mais nada, por que eu estou trazendo essa linguagem aqui? Primeiro, porque a gente não tem informação em português, né, de maneira direta. Você não tem vídeos em português que falam dessa linguagem. Essa linguagem ela está em ascensão. A gente está vendo um crescimento de colaborações no desenvolvimento dessa linguagem, né? E se você for olhar aqui, né, tá vendo? Você consegue observar que ela está sempre sendo atualizada, ou seja, realmente tem uma movimentação interessante em cima dela. Ela é uma linguagem na versão beta, né, uma versão que ainda não está na versão 1.0, não é totalmente estável, tá? Mas a gente consegue vislumbrar e desenvolver algumas coisas nela, né? Na verdade, muitas coisas nela. Como já tem vários projetos que foram feitos, né? Projetos de exemplo, de teste, né? Até projetos reais mesmo. Então, a ideia é apresentar essa linguagem, né? Como algo que no futuro talvez, né? Ela possa vir a ser um competidor real da linguagem Go, visto que é uma linguagem que nasceu no cerne do Go, ou seja, ela originalmente foi desenvolvida em Go e depois ela começou a ser feita em cima dela mesma e ela compila ela mesma, né? Uma linguagem que ela faz ela mesma. Então, se você for observar na sintaxe, é uma sintaxe semelhante à sintaxe do Go, com mais simplicidade, com mais clareza. Você tem uma simplicidade ao escrever o código, né? E essa simplicidade é o que faz com que a linguagem seja muito mais manutenível, que é exatamente um dos pontos que a gente tem aqui. Simples, né? Rápida, segura, né? E eu vou dizer por que ela é segura. Ela é compilada, é uma linguagem que compila, ou seja, ela gera um executável, ela gera um programa, né? A partir dela, um executável que você pode levar ali para outra máquina e executar, né? Você tem isso que eu acabei de dizer para desenvolver softwares manuteníveis, né? Então essa simplicidade, essa clareza, ela faz com que a gente consiga ver que esse software desenvolvido através dessa linguagem é manutenível. Você bate o olho, consegue entender exatamente o que está acontecendo. Além disso, você tem testes, você pode trabalhar orientado a testes, porque ele já tem esse suporte nativo, além de ter outros suportes nativos como SQL, ter um ORM dentro da linguagem, né? Uma biblioteca de ORM, de Web Framework, você tem várias bibliotecas ali internas que você pode utilizar sem precisar importar ou trazer de fora, né, da própria linguagem em outra biblioteca que faça aquilo que você precisa. Então você já tem muita coisa, como se fosse uma ferramenta que tem várias bibliotecas ali que lhe ajudam a desenvolver ali a sua aplicação, tá? Então olhe para o V como se fosse um Go, tá? O que você consegue construir em Go, você consegue construir em V, certo? Então tem essa similaridade na realidade. E a diferença entre essas duas linguagens é o tempo de compilação e o tamanho do executável. Se a gente for correr aqui no site, e depois eu volto para explicar, a gente tem aqui esse ponto que é Small and Easy to Build Compiler. Então o executável ele é pequeno e ele compila de maneira rápida, tá? Então se você for ver o V, ele compila aqui e o resultado fica menos de 20 megas, tá? Mas temos outras coisas também que fazem com que essa linguagem ela seja bem impactante, né? Que é a segurança, né? A segurança, a gente tem ali a checagem de limites, a gente tem valores que não são indefinidos, ou seja, os valores eles são definidos por padrão, né? Eles são no seu valor base. Por exemplo, o valor base de um inteiro é o 0, tá? Só um exemplo. Variable shadowing, isso aqui é exatamente a possibilidade de criar uma variável num escopo interno com o mesmo nome de uma variável já criada no escopo mais externo. Então ele não permite esse tipo de coisa, o que faz com que a nossa legibilidade do programa seja melhor.
e a garantia de que a gente não está fazendo uma besteira, tipo alterando um valor interno e mudando o valor externo, que isso não acontece também, mas ele evita já o fato por não permitir esse variable shadowing. A gente vai mostrar isso na prática, no código, o que na verdade é isso, tá? Você tem ali variáveis que são imutáveis por padrão, que a gente pode mudar esse comportamento, né? Caso a gente queira, mas é uma coisa que tem que ser dita, né, para o compilador, tem que ser dita para o código, entende? Então, por padrão, são imutáveis. Por padrão, structs também são imutáveis. Então, a gente tem que dizer isso. A gente tem que deixar explícito que a gente quer alterar o valor daquela struct, daquela variável. Você tem ali um elemento interessante que é o Option Result, que é uma forma de trabalhar com erros. Você tem checagem de erro mandatória, né? Isso aqui é interessante, porque a gente define de maneira incisiva aquela função que vai retornar o erro, que vai ter que tratar o erro. Então você tem esse tipo de opinião dentro do código, o que é interessante, certo? Ele não faz com que seja burocrático, ele deixa mais claro, ele deixa mais expressivo aquele código ali. Você tem SumTypes. SumTypes é você poder fazer um tipo, ele equivaler a um grupo de tipos, por exemplo, o tipo valores, né? Valores, ele pode ser string, pode ser int, pode ser float. Então, o valores é o meu tipo de agregação que agregou string, floats, né? Ponto flutuante e inteiros, tá? Por exemplo, generics é você poder criar funções que aceitam qualquer tipo, né? Você tem ali um caso específico para isso, né? E você tem ali valores, argumentos de função que são imutáveis por padrão. No entanto, você pode trabalhar com a mutabilidade também. Tem uma forma para se fazer isso. Percebam que você pode fazer tudo o que você quiser, mas você tem que ser claro, tem que ser específico no que você quer, exatamente para prever os erros. Ou seja, você está fazendo uma coisa que você sabe que está errada ou que pode causar erros. Por isso, o desenvolvedor ele tem que trabalhar em cima daquilo, ele tem que criar, tem que esperar que aquilo dê aquele erro, sabe? Então, se a pessoa modificou o comportamento padrão, então ele tem que prever que aquele erro pode acontecer, por isso criar um código que faça isso. Então, o fato de ser default não quer dizer que ele vai barrar você para não criar uma possibilidade de mudar os valores ou de criar um comportamento indefinido. Não, ele simplesmente sugere de maneira categórica que o caminho seria o padrão aquele, né? Aquele de não mudar, entende? Mas que você pode fazer o que você quiser, de certa forma, né? Tanto é que para criar aplicações de mais baixo nível, tipo um sistema operacional, você precisa às vezes criar umas estruturas que não são tão seguras, ou seja, que compartilham talvez algum estado de memória, mas que por você dizer que aquela estrutura, aquele pequeno trecho de código não é seguro, você como desenvolvedor tem a responsabilidade de fazer com que aquele trecho ele seja seguro, não pela linguagem, mas pelo que você conseguiu tratar em cima da insegurança dele, porque você disse que o código disse para a linguagem que o código era inseguro, então a responsabilidade agora é sua. É mais ou menos esse esquema que nos leva a refletir ali e a pensar que isso causa uma segurança no nosso programa. É mais ou menos isso, né? Se você dizer que é inseguro, se você dizer para o compilador que é inseguro, então a responsabilidade é sua de garantir que aquele código não vai quebrar a sua aplicação, tá? E a gente tem, né, no site a gente já vê muitos detalhes aqui de performance, tá? Eu já mostrei para vocês o tempo de compilação aqui, não no código, mas aqui no site, e o tamanho do executável realmente eles são impressionantes, tá? Tem o Hot Reloading, que é a possibilidade de você atualizar o seu código e automaticamente ele atualiza o executável e ele já executa ali na tela sem você precisar fazer esse processo. Então você consegue ativar uma flag ali no compilador, daí ele faz isso para você enquanto você está compilando, está trabalhando com código, codificando. Então isso é muito poderoso, né? A gente utiliza muito comumente, né, em sites, em criação de websites. Como o V ele contém dentro dele uma biblioteca de web server, né, de web framework na realidade,
Então essa feature aqui de Hot Reloading, ele vem a calhar muito bem dentro do desenvolvimento de aplicações web, né, de websites ali, né. Você tem, obviamente, né, talvez para algumas linguagens seja tão óbvio, mas obviamente aqui para uma linguagem que ele trabalha também com baixo nível, você tem a cross compilation. Você pode compilar aplicações para Linux, para Windows, né, você pode compilar para Mac também. Então você tem ali uma possibilidade de compilar aplicações nativas para determinados sistemas operacionais, tá? E você tem o próprio V, ele te dá no CLI dele, te dá muitas ferramentas, tipo trabalhar com o package manager dele para localizar pacotes, localizar bibliotecas de terceiros para você utilizar no seu projeto. Você tem essa gestão muito simplificada, o que é legal. Você tem um repo aqui que você consegue verificar, validar algumas funções ali, tá? Então isso aqui eu utilizei pouco, tá? Eu utilizei pouco, mas é muito poderoso você conseguir validar esse tipo de coisa. Como eu trabalho com Elixir, a gente consegue ver como é poderoso ter um shell que a gente possa testar funções e tudo. Obviamente não é tão poderoso quanto o Elixir, tá? São realmente coisas distintas, mas ele te dá esse teste ali. Parece mais com, se você já viu o Elm, parece mais com o repo ali do Elm, você valida algumas funções e tudo. Você tem uma ferramenta que formata o seu código, deixa no estilo, né? Você tem framework de teste, né? E você tem embaixo o Web Framework aqui, que tem o built-in ORM, ou seja, você consegue se conectar ao banco de dados. Você tem uma biblioteca que faz isso para você e tem essa simplicidade ali. Então a gente vai conhecer um pouco dessa ferramenta, dessa linguagem, e a ideia é que possamos ter isso presente no nosso arsenal de linguagem. O desenvolvedor precisa conhecer várias ferramentas, né? Se você conhece o Go, né, você vai ver similaridades com essa linguagem, mas se você não conhece, só conhece o Elixir, ou não conhece nem o Elixir ainda, tem uma playlist sobre Elixir ali para você conhecer um pouco mais, né? Mas o que o Elixir não faz, né, em termos de baixo nível, você tem ali, você pode ter agora o V, que vai te ajudar a fazer algum script rápido, alguma coisa assim, para resolver a sua situação ali nesse sentido, tá? Então a gente vai aprender como uma ferramenta de poder criar scripts, aplicações simples ou mesmo mais complexas, mas para se ter ali como uma ferramenta realmente disponível na sua cabeça, na sua memória, e quiçá possa utilizar ali essa linguagem para alguma coisa que te interessa, tá? A gente vai ver a documentação, a gente vai validar alguns pontos segundo a documentação, e baseado no que eu já tenho experimentado da linguagem, eu vou trazendo algumas dicas, tá? Para você ter uma noção um pouco maior e podermos construir juntos algumas aplicações, alguns exemplos, e poder realmente ter um domínio maior nessa linguagem. Lembrando que essa linguagem está em desenvolvimento, é provável que em breve ela fique em 1.0 e aí ela vai estar estável totalmente para desenvolver aplicações reais, né? Mas vale lembrar que pessoas já desenvolvem aplicações reais com essa linguagem, tá? Então nada melhor do que ver em prática essa linguagem para realmente perceber o poder dela, a simplicidade, a clareza, a velocidade, tudo que a gente possa pegar ali ou perceber de vantagens, tá? Então no próximo vídeo a gente vai instalar o V na nossa máquina, tá? Eu já tenho instalado aqui, mas a gente vai fazer o processo de novo e depois a gente vai começar a fazer pequenos exemplos e seguir na documentação e tentar entender um pouco mais como é que funciona, tá bom? Então, seja muito bem-vindo a essa playlist de V e vamos dando sequência nos próximos vídeos.